E aí, oitavo ano, beleza? O professor Arthur aqui com vocês. Você está sabendo que durante essa semana vai estar rolando o retorno dos alunos da SEDUC, né, da Secretaria de Educação Estadual, às aulas presenciais. E nós, da CEMED, como seguimos o mesmo cronograma que a SEDUC, nós vamos estar fazendo aqui a nossa revisão, assim como eles também. E revisar sempre é bom, né, cara? Vocês sabem que quanto mais a gente treinar um conteúdo, principalmente os conteúdos base que nós temos em matemática, isso vai fortalecer o nosso conhecimento. E esse é o objetivo dessa nossa aula. Tá? Então, nós vamos reforçar um pouco mais o que nós sabemos sobre multiplicação e divisão de números naturais. Tá bom? Então, vem comigo aí na tela e acompanha. Se alguém te perguntasse o que é um número natural, você saberia responder? Então, pessoal, número natural, como vocês podem acompanhar aí, eles são aqueles que nós utilizamos para contar, para qualificar, para ordenar e etc. Por exemplo, quando você quer dizer a quantidade de alunos da sua sala, você usa um número natural, 40 alunos, por exemplo. Quando você quer dizer o número da sua casa ou então o número da rua onde você mora, eu moro na rua 5, eu moro na casa 278. Então, isso daí é um número natural. Quando você vai representar uma quantidade, uma quantia em dinheiro que ela é exata, por exemplo, esse objeto custa R$ 500, então esse número ele é um número natural. Quando você vai dizer a posição de alguém, olha, eu sou o número 1 na chamada, eu sou o 14º na chamada, então você escreve com o numeral 14. Então essa ideia é o número natural, ok? Ele é simbolizado por essa letra aqui, ó, esse N. Tá? Então, ele representa o N da palavra natural. E aqui embaixo, olha só, nós temos o conjunto dos números naturais. Então, iniciando no número 1, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde você vai adicionando de uma em uma unidade. Né? Então, você tem o número 1, o próximo número é o 2, que você consegue ele como? Adicionando 1 ao número 1. Então, você tem 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4 e assim sucessivamente. Esse conjunto ele é um conjunto infinito, ou seja, não existe o maior número natural, mas existe o menor. O menor número natural é 1. Belezinha? Então, relembramos aqui o que é um número natural. Agora a gente vai lembrar da operação de multiplicação. As operações de adição e subtração, elas são bem naturais de nós executarmos. Por isso, a gente vai focar nossa revisão nessas duas, que é onde muitas vezes a gente não sabe resolver sequer alguns problemas bem básicos envolvendo essas operações. E o nosso objetivo é esse. Você sabe que quando você aprende matemática, ela tem que ter o uso, ela é uma ferramenta para você resolver situações do dia a dia ou de algum tipo de situação que você vai encontrar em uma profissão, em algum momento da sua vida. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo número 1 aí na tela diz assim. Caio trabalhou 6 meses como estagiário em uma biblioteca, com um salário de R$ 540. Qual o valor total recebido por Caio nesses meses de estágio? Com certeza, algumas pessoas resolveriam esse problema fazendo a soma, não é verdade? Então, ele chegaria aqui, ó, o cara trabalhou 6 meses e ele ganhou um salário de R$ 540. Então, ele escreveria 540 adicionado 6 vezes. Olha como até a maneira que a gente fala já denuncia aqui a operação que nós vamos utilizar, né? Vamos escrever aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? A gente pode escrever isso assim. Por quê? Porque cada parcela dessa daqui ela representa um mês de salário que Caio recebeu no seu estágio. Mas o que é que foi inventado por nós matemáticos? Nós pegamos essa operação, que tem muitas parcelas, que você escreveria muitas vezes, e nós sintetizamos isso, nós simplificamos. E essa escrita simplificada é o que a gente chama de multiplicação. Beleza? Então, olha só. A multiplicação ela é uma maneira de escrevermos uma soma onde todas as parcelas são iguais, o que garante uma escrita simplificada de alguns, tá? Que C cedilhado saiu a mais. Então, de alguns problemas. Beleza? Olha só.
Está aqui, ó, uma soma de parcelas iguais, uma adição de parcelas iguais. Eu posso sintetizar, eu posso simplificar essa escrita fazendo o seguinte, escrevendo que eu tenho 6 vezes o número 540 repetido. Então, essa escrita, olha só a simplificação. Ao invés de eu escrever todas essas parcelas, eu só escrevi 2 números. E cada número desse a gente chama de fator, tá bom? Então, aqui eu tenho o fator 6 e aqui eu tenho o fator 540, certo? E aí, agora, olha só, ao invés também de a gente escrever aquela soma toda parcela embaixo de parcela, a gente vai pegar e vai resolver ela da maneira prática, ok? Então, como nós fazemos isso? Nós pegamos o 540, o 6 ele é uma unidade. Você tem que lembrar que quando a gente fala de número natural, nós temos unidade, dezena e centena. E aí você tem unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante, tá bom? Mas nesse caso a gente tem unidade, dezena e centena no número 540. A gente vai pegar o nosso número 6, que ele é uma unidade, e vai colocar abaixo da unidade, que é o zero. Agora, nós vamos fazer a nossa multiplicação. Então, a gente vai ter 6 vezes 0, 0, né? 6 vezes 4, ou seja, o número 6 repetido 4 vezes, isso vai dar 24, né? Aí, o que é que vai acontecer agora? Como nós estamos na dezena, o 24, o 2, ele é da centena. Então, ele vai ser adicionado aqui, olha só, a nossa multiplicação. Eu tenho 6 vezes o número 5, que isso dá 30, como nós sabemos da tabuada de multiplicação, 6 vezes 5, 30, mais as duas unidades que vieram. Então, a gente vai ter 32, ok? Então, esse valor foi o total, né? Vamos corrigir aqui. Esse valor foi o total recebido por Caio nos seus 6 meses de estágio. Então, olha só, ele recebeu ao todo R$ 3.240. E essa daqui é a maneira prática, ou seja, é o método prático de a gente resolver multiplicações. Tá? Então, vamos pegar mais alguns exemplos aqui para a gente relembrar bem a ideia, alguns outros casos específicos de multiplicação. Exemplo 2 aqui, moçada, olha só. Um carro bem regulado, ele percorre 12 km com 1 litro de gasolina. Se em uma viagem foram consumidos 46 litros, qual a distância em quilômetros que o carro percorreu? Então, vamos ler aqui bem e entender por que esse problema se trata de um problema de multiplicação. Foi dito para nós que um carro ele percorre 12 quilômetros com 1 litro. Então, nós sabemos que para 1 litro de gasolina correspondem 12 quilômetros de distância percorrida. Agora, nós temos 46 litros consumidos numa viagem, né? Então, quantos quilômetros isso vai representar? Basta você lembrar que 1 quilômetro são 12, então aqui eu vou ter 46 vezes 12 quilômetros percorrido, certo? Então, quando a gente vai armar nossa conta, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 46 vezes 12, certo? Aí agora é só multiplicar. Começando aqui pela unidade, né? Então eu vou ter 2 vezes 6, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Agora, olha só, a gente vai para a dezena. Então, a parte da unidade eu vou acrescentar um zero, porque eu não vou colocar número ali, ok? Então, a gente vai ter 6 vezes 1, 6. E 4 vezes 1, 4. Quando nós temos essa situação, agora nós vamos somar e a gente vai ter 2. 9 mais 6, 15, vai 1. Né? Vai uma centena aqui, olha só, a gente está na dezena, vai 1 para a centena. 4 mais 1, 5. Então, o que é que nós temos? Nós temos a nossa resposta. Qual é a nossa resposta? Né? Quantos quilômetros o carro percorreu? 552 quilômetros. Beleza? Então, um problema aí que nós utilizamos resolvendo a ideia da multiplicação, tá? Fugindo daquela ideia de pegar 46 e repetir ele 12 vezes, né? Então, a gente não vai fazer isso mais. Uma pessoa, próximo exemplo, né? Exemplo número 3. Uma pessoa deu R$ 4.700 de entrada na compra de um objeto e pagou mais 6 prestações de R$ 2.300.
quanto custou esse objeto, certo? Então, vamos colocar aqui nossas informações. Ó. O que é que vai acontecer? Essa pessoa ela deu 4.700 de entrada, então, vou colocar aqui, ó, R$ 4.700 de entrada, e depois ó, pagou mais, então ó, ele pagou mais o quê? 6 prestações de 2.300. Então, eu vou ter 6 vezes R$ 2.300. E eu preciso saber qual é o total disso, que foi o valor do custo, né, do objeto que ele comprou. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, eu preciso resolver essa multiplicação que está aqui. Tá? Ela a gente vai fazer primeiro. Por quê? Porque o total que dá aqui das prestações da parcela é o que eu vou adicionar com a entrada. Então, a princípio, vamos fazer 2.300 multiplicado por 6, que é o número de parcelas. Então, eu vou ter 6 vezes 0, 0. Aqui também 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Vai 1 aqui. Aqui nós já estamos na unidade de milhar, né? Então, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Então, olha só, temos esse valor. Só que esse não é o valor final ainda. Isso é apenas da parcela, é essa parte. Então, agora, para a gente fechar, nós vamos fazer 13.800 adicionado à entrada que foi dada pela pessoa. Ok? Então, eu vou ter aqui 0, 0, 8 mais 7, 15. Vai 1 aqui para a unidade de milhar. 3 mais 4, 7. Com mais 1, 8. E aqui 1 na nossa dezena de milhar. Nós vamos ter 18.500. Portanto, a gente vai escrever a nossa resposta agora. Ó. Quanto custou o objeto? Esse objeto ele custou R$ 18.500. Certo? Então, aqui a gente tem a operação de multiplicação. E na sequência, agora a gente vai relembrar um pouquinho da divisão. Olha lá, pessoal, a divisão ela é quando você pega uma quantidade e você vai fracionar ela, você vai repartir ela em partes com a mesma quantidade, ok? É como se eu quisesse pegar algo e quisesse dividir para um número de pessoas a mesma quantidade, tá bom? Isso é a divisão. Essa quantidade que a gente vai repartir, nós chamamos ela de dividendo. A quantidade de pessoas com quem eu quero repartir, a gente chama de divisor. E o resultado dessa divisão, dessa repartição, a gente chama de quociente. Caso a nossa divisão não seja exata, quer dizer, ainda sobre, todo mundo receba a mesma quantidade e sobrou um pouquinho, essa sobra a gente chama ela de resto, tá bom? Então, sabendo disso daí, vamos, a partir de um exemplo, resolver e relembrar o mecanismo, né, o processo de divisão. Nesse exemplo 4, diz o seguinte: Érica tinha uma coleção de 55 bichos de pelúcia. Ela separou seus 7 preferidos e dividiu as pelúcias restantes igualmente entre suas 3 irmãs mais novas. Quantos bichos de pelúcia cada irmã de Érica ganhou? Então, vamos lá, iniciando, né? Primeiro que a coleção de Érica era de 55 bichos de pelúcia, mas ela não dividiu esses 55 com as irmãs. Ela separou os 7 preferidos. Então, inicialmente, nós devemos pegar a coleção de Érica, que é 55, e subtrair 7, que são os preferidos dela. Né? Então, para a gente fazer isso, nós armamos a conta, 55 subtraído 7. Se você não sabe a resposta de cabeça, né, você faz o processo. Então, nós vamos ter aqui, ó, eu pego uma dezena, e aqui vão restar 4, e essa unidade, que são 5, ela passa a ser 15, ok? Então, eu tenho 15 menos 7, que vai me dar 8, e aqui restaram 4 dezenas. Beleza? Olha só, 48. O que é que esse 48 representa? É a quantidade que Érica vai repartir com as irmãs. Então, isso aqui vai ser repartido. Agora, para a gente fechar, nós vamos fazer o quê? Esse aqui foi o nosso primeiro passo, né? Então, aqui foi o primeiro passo. Agora, o nosso segundo e último passo é a gente pegar 48 e dividir, lembrando que o símbolo da divisão podem ser 2.
pode ser esses dois pontos, né? Então, eu vou ter 48 dividido por 3, certo? Ou então, eu posso representar isso na forma de uma fração, tá? 48 dividido por 3. São esses dois símbolos que representam divisão. Agora, vamos lá. Então, a gente vai armar a conta. Na armação da conta, nós temos esse símbolo. Então, a gente tem 48 dividido por 3. E o processo ele começa a partir das classes mais altas. Então, a gente vai ter aqui 4, dezena, né? Então, vou começar com ela. 4 dividido por 3 vai dar 1. Por quê? Porque é a multiplicação mais próxima que a gente consegue. 1 vezes 3 é 3 e você tem resto 1. Então, sobrou uma dezena. Agora, essa dezena vai se juntar com a unidade, olha só. Então, agora eu tenho 18 unidades. E isso vai ser dividido por 3. Então, eu vou ter 6. Né? Essa conta é exata, porque a gente tem na tabuada 6 vezes 3, 18. E não sobra, sobrou 0. Tá bom? Agora, nós temos nosso resultado. Então, vamos escrever nossa resposta. Né? A resposta é: quantos bichos de pelúcia cada irmã de Érica ganhou? Então, ela ganhou. Elas ganharam, né, na verdade. Então, cada irmã ganhou 16 pelúcias. Vou escrever assim, né? Então, cada irmã ganhou 16 pelúcias. Você vê que não restou, né? Érica ficou com 7 e cada irmã dela ganhou 16, tá bom? Vamos para mais um exemplo aí para a gente fechar essa nossa aula de revisão da parte de divisão. Abigail comprou 2 caixas de morango. Uma das caixas tem 19 morangos e a outra tem 26 morangos. Ela quer dividir os morangos em saquinhos que tenham exatamente 6 morangos em cada um. Quantos saquinhos terão 6 morangos? Vamos lá, pessoal. Então, olha só. A ideia de repartir já está óbvio na nossa cabeça, que tem a ver com divisão, né? E ela quer repartir em saquinhos que tenham exatamente 6 morangos. Então, repartir em partes iguais. Estamos falando de divisão. Mas a Abigail, olha só, ela comprou 2 caixas de morango. Uma tem 19 e a outra tem 26. Portanto, a gente precisa saber primeiro, né, nosso primeiro passo é ver o total de morangos que a Abigail tem. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A adição de 19 com 26. Tá? Vamos armar aqui a nossa conta do jeito que nós já sabemos, unidade com unidade, dezena com dezena. Então, 9 mais 6, 15. Vai 1 para a dezena. 1 mais 2, 3. Com mais 1, 4. Então, isso significa que a Abigail ela tem 45 morangos ao todo. Beleza, descobrimos quantos morangos ela tem. Agora, a gente vai para a segunda parte. Qual é? Repartir em grupos de 6 morangos. Então, a gente tem 45 morangos dividido em grupos de 6. Tá? Vamos armar a conta. Vamos pensar no seguinte. Se a gente lembrar da tabuada, né, nós temos que 6 vezes 6 é 36 e 6 vezes 7 é 42. Então, eu vou ter aqui, ó, 7, tá? Que essa multiplicação dá 42 e vão restar 3 morangos, ok? Por que que eu não posso usar o 8? Porque 8 vezes 6 é 48 e é ultrapassar as 45 unidades de morango. Portanto, olha só o que vai acontecer. Como eu quero repartir em saquinhos de saquinhos que contenham 6 morangos, esses 3 aqui vão ficar de fora. Isso daqui que é o nosso resto. Então, o meu resto é 3. Na hora de eu dizer o meu resultado, de a gente falar a nossa resposta, o que é que a gente vai dizer? Ela vai conseguir, né, quantos saquinhos? 7 saquinhos com 6 morangos cada. É o máximo que ela consegue. Esses 3 vão ficar de fora, porque eles não formam, eles formam meio saquinho, né, com a quantidade de 6. Então,
eles restaram e aqui está a solução do nosso problema. Beleza, pessoal? Então essa daí é a nossa revisão dessa parte de multiplicação e divisão entre números naturais, né? Como eu disse, é sempre bom a gente relembrar conceitos básicos para a gente ficar mais forte, mais sólido nos nossos conceitos matemáticos. Espero que vocês tenham gostado. Até nossa próxima aula, hein? Um abraço. Tchau. Fiquem bem.